Olá, meu nome é Alberto Magno, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de tudo relacionado ao nosso querido e amado instrumento, o contrabaixo. Hoje eu vou falar de um baixista que particularmente eu adoro, e ele, lógico, que não poderia ficar de fora dessa série de vídeos dos 10 melhores solos da carreira de todos os baixistas de classe mundial que eu venho homenagear aqui. Nunca poderia ficar de fora Yannick Gizzdala. O Yannick, para mim, é um dos maiores baixistas do planeta atualmente. Me influenciou muito, me influencia muito. Eu pude ter o privilégio de assistir ele ao vivo. Eu lembro que eu fui no Festival de Rio das Ostras. Ele estava acompanhando o Mike Ster e acho que foi uma das apresentações que eu tive mais um choque de realidade, assim. Primeira, musicalidade extrema. Quando ele solava, a galera ia à loucura, assim. Uma musicalidade que eu nunca tinha visto. Um jeito de tocar que, pra mim, até então era novo. E uma sonoridade, até hoje, foi o melhor som de baixo que eu vi num PA na minha vida. Eu lembro que depois desse dia eu não sei, cara, eu falei, tem que ter um Fodera. Na época ele tava com o Fodera, a assinatura dele, e foi até hoje o melhor som de baixo que eu vi na minha vida. O show foi perfeito. E eu saí de lá e fui à caça de tudo do Yannick. E ele tem muito material. Além de ser um grande baixista com uma discografia gigantesca, ele é um educador. Então ele tem um material didático extenso, muitos livros, videoaulas, play-alongs. Eu fui comprando tudo. Eu sou um fã, confesso, assim, absoluto da carreira do Yannick. E além disso, ele foi um dos divulgadores da afinação. Não foi o que começou, mas ele difundiu bastante essa afinação Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Quer dizer, ele pega um baixo de 5 cordas e em vez de usar a afinação tradicional, ele usa como se fosse um baixo de 6 cordas sem a cisona. Eu já fiz experimentos com esse tipo de afinação e para mim soa muito interessante. Ele soa diferente de um baixo de 6 cordas, não sei porquê, não sei se é por causa da massa do braço, enfim. Mas eu prefiro muito mais a sonoridade de um baixo de 5 cordas com a dosinha. Para mim soa menos violão de nylon, aquele som muito agudo, muito estridente, um pouco desequilibrado, na minha opinião, dos baixos de 6 cordas. Mas isso é questão de gosto. Então o Yannick é um cara que me influenciou muito. É um cara que dificilmente eu passo uma semana sem assistir um vídeo, acompanho o canal dele. Ele sabe tudo de tudo. Acho que eu nunca vi um baixista assim com tanta profundidade igual o Yannick, assim. Ele sabe tudo de equipamento, sabe tudo de harmonia, sabe tudo de improvisação, sabe tudo de groove. E é um baixista que eu adoro e nunca que eu deixaria de fora. Importante, se você não conhece, corra atrás de conhecer, você não vai estar perdendo nada. E antes de começar, eu peço aquela força de sempre, se possível, se inscreva no canal, curta o vídeo. Isso ajuda demais para que eu possa produzir mais conteúdo. Então vamos lá, dando início, lembrando que os solos são por ordem alfabética e são os 10 melhores na minha opinião. Não tem como colocar, lógico que vai ficar algum de fora, a discografia do Yannick é gigantesca, não tem como não ficar alguma coisa de fora. Então aqui vão ser os 10 melhores solos que, na minha opinião, cercam toda a carreira, fazem um apanhado da carreira do Yannick. E para começar, Beechwood Canyon, um grande solo. O Yannick tem uma coisa que eu acho fantástica, que ele não é aquele baixista indulgente, sabe? Que dá nota à toa, que quer mostrar virtuosismo. Todas as notas que ele toca no seu instrumento têm intenção, tem musicalidade, sonoridade impecável. Ele não é autoindulgente. Como é que eu toco pra caramba, e aquelas notas sem sentido. Enfim, tudo que eu vi até hoje do Yannick, extremamente bom gosto, extremamente musical, com a sonoridade impecável.
eu geralmente sempre falo em todos os vídeos dessa série qual que é o solo que eu mais gosto. E do Yannick é esse agora, da Bethany. É um solo que eu acho lindo, extremamente musical, um motivo. O Yannick, eu aprendi muito com ele essa questão de composição, de fazer composições cantáveis, que não sejam intricadas, são composições simples. O Yannick, apesar de ser extremamente muito virtuoso, mas muito mesmo, ele toca de verdade, ele tem composições super simples, super singelas, ele não tem medo de, eu tenho que fazer uma composição complexa, nada disso, ele não tem essa coisa, ele está sempre julgando para a música, e essa para mim é uma das, não só o solo, uma das minhas composições preferidas do Yannick, Bethany. Coming Home é um solo que ele faz em cima de uma base usando looper, né, pedal de looper, e o Yannick levou a outro patamar essa questão de usar loop no baixo e tal. Solo bastante musical. Culture está presente no álbum solo, ao vivo do Yannick, e é uma aula de dinâmica, de interação, o solo vai crescendo na hora certa, interagindo com a batera. Esse solo é uma aula.
Esse solo está presente no álbum do Vital Information, esse super grupo de fusion, capitaneado pelo grande baterista Steve Smith, e mostra todo o vocabulário jazzístico do Yannick. Uma aula. Ernest é um belíssimo solo, eu adoro essa música. Eu falei que para mim a preferida é Bethany, mas quando trata do Yannick eu fico perdido, assim. É uma composição que eu adoro, tanto a composição quanto o solo, muito musical, sonoridade impecável, fraseado. Eu adoro esse solo. Light Years é um solo com muita carga emocional, muita dramaticidade, um solo bem envolvente, emotivo, bem lírico, bem emocionante, características do estilo do Yannick. PK é um solo que só a entrada dele já vale o disco. Sonoridade impecável.
É simplesmente impossível não se emocionar com esse solo. Ele conta uma história, tem início, meio e fim, uma dramaticidade, musicalidade, e é importante a gente prestar atenção na harmonia, que gera tensão, relaxamento, solo incrível. E para fechar a tampa, They Say é um solo com uma pitada blues da cantora, está presente no álbum da cantora Mônica, e solaço para variar, né? Eu sou suspeito para falar do Yannick. Chegamos ao final de mais um vídeo da série dos 10 melhores solos da carreira de diversos baixistas de classe mundial. Hoje, um dos meus preferidos de todos os tempos. Se você não conhece com profundidade, eu recomendo que você escute os discos. Compre o trabalho didático dele, no site dele tem sempre cursos sobre escalas pentatônicas, curso de leitura. Para mim, um dos baixistas mais mais gigantes assim da atualidade, sem contar o canal no YouTube, que está sempre saindo coisa nova. Então segue o Yannick lá, acompanha o trabalho dele, garanto que vai valer a pena. No mais, aquele abraço, eu peço aquela força de sempre, se possível, curta o vídeo, se inscreva no canal. Aquele abraço.